Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer o nosso tema livre, em que a gente traz algum assunto da psicologia, alguma teoria, e a gente traz esse conteúdo de uma forma um pouco mais mastigada aqui pra vocês. Como vocês podem ver pelo título do episódio, a gente vai falar de grupos, trazer um questionamento assim pra vocês, se vocês sabem como que os grupos funcionam, se vocês percebem como que os grupos nas vidas de vocês ajudam vocês, e a gente vai trazer um pouco dessa teoria que explica como e por que os grupos e participar de grupos e alimentar e nutrir essa parte da nossa vida é tão importante para nossa saúde e para nossa saúde mental. E a gente já vai deixar um adendo aqui. Quem ficar até o final do episódio vai ouvir a gente fazendo um anúncio. A gente tem um lançamento para fazer no episódio de hoje, mas a gente vai deixar esse gostinho de quero mais, a gente vai deixar pro final. Quem também é ansioso e é curioso e já quiser pular lá para ouvir, vocês podem fazer isso também, mas a gente acha que faz muito mais sentido ouvir o episódio todo, ouvir esse conteúdo que a gente tá trazendo e esperar. Fica até o final que a gente vai fazer esse anúncio, a gente tá muito animada. E antes também da gente ir pro nosso episódio, convidar vocês pra nossa comunidade do Psicologia Sincera no WhatsApp. O link vai estar na descrição aqui do episódio, onde a gente troca com vocês, a gente manda conteúdos extras. Agora que a gente tá quinzenal, né? Nessas semanas que a gente não tá lançando episódio, a gente sempre manda lá algum conteúdo, algum outro episódio de algum outro podcast que se complemente com esses conteúdos e esses temas que a gente tá trazendo aqui, pra gente sempre manter essa troca ativa entre nós e entre vocês. E, além disso, agora que a gente também tá quinzenal, a gente deixa aqui esse convite pra quem quiser se tornar nosso apoiador. É só clicar também no link aqui embaixo do Orelo, que é outra plataforma, que lá os nossos apoiadores recebem um episódio extra por mês do Psicologia Sincera, além de terem acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos. Eu acho que a gente já tá com mais de 20, se eu não me engano, episódios extras lá exclusivos que só quem é nosso apoiador já ouviu e tem acesso, além de ter prioridade na fila de histórias pro nosso quadro mais famoso aqui do podcast, que é o Analisando. Então, se você quiser se tornar nosso apoiador, é facinho, é rapidinho, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do episódio. Lembrando que no final a gente vai fazer um anúncio de um lançamento, mas também, sem muitas delongas, vamos falar sobre grupos aqui e deixar essa sementinha pra vocês pensarem como que tá esse âmbito na vida de vocês. Então, pessoal, eu acho que muita gente, até eu sendo psicóloga, já me perguntou sobre terapia de grupo, o que eu achava e tudo mais, porque apesar de tudo que a gente vai falar aqui nesse episódio é óbvio, eu acho que o óbvio precisa ser dito e talvez não seja tão óbvio pra algumas pessoas, né? Porque como eu e a Ana Luísa, a gente vive na nossa bolha da psicologia, tem coisa que a gente acha que é óbvio e a gente descobre que não é tão óbvio assim, né? Então, antes da gente trazer o conteúdo pra vocês, a gente vai começar com um breve questionamento. Como anda a vida social, relacional de vocês? Não no sentido de sair pra dar rolê, mas no sentido das relações que nutrem mesmo vocês, nos grupos que vocês fazem parte. Como anda o senso de pertencimento de vocês? Vocês já pararam pra pensar por que estar em um grupo faz tanta diferença na vida de vocês? Ou por que não estar num grupo pode acabar afetando a nossa saúde mental? Desde a infância, a gente cresce cercado por diferentes grupos, a nossa família, amigos, escolas, trabalho, mas vocês sabem o que faz alguns desses laços serem tão especiais? Será que o ser humano realmente precisa estar em um grupo para se envolver emocionalmente? Bom, a gente espera que no episódio de hoje a gente responda alguma dessas perguntas. Hoje a gente vai explorar por que fazer parte de um grupo pode ser tão transformador, seja num grupo de terapia, no trabalho, no grupo de amizades. E para isso, a gente vai trazer alguns insights baseados nos estudos de um psiquiatra e psicoterapeuta chamado Irvin Yalom, que é um dos maiores nomes dos estudos de terapia de grupo e relações grupais. E existem, assim, inúmeras pesquisas, inclusive, que mostram a importância da gente participar de grupos para nossa saúde mental e para nossa saúde emocional. Assim, a gente não sabe, enfim, se vocês conhecem, mas essas pesquisas mostram, né, seja, por exemplo, na redução do estresse e melhora na qualidade de vida. Tem um estudo publicado numa revista renomada, assim, de medicina, e ela revelou que pessoas que praticam exercícios físicos em grupo apresentam uma redução de 26% nos níveis de estresse e melhorias significativas também na saúde emocional, na saúde física, na saúde mental. E tem outro exemplo também, que é, por exemplo, o impacto das amizades na felicidade e na autoestima das pessoas. Então, vocês já pararam pra pensar que as amizades de vocês, né, até diferente do que às vezes
a gente pode ouvir no senso comum de que amor próprio é só você com você mesmo, que você tem que aprender a se amar, independente do que todo mundo fala. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. sim, mas mais ou menos. Não é muito bem por aí, assim. As nossas amizades e as relações que a gente se encontra, elas têm um impacto direto na nossa autoestima. E aí tem pesquisas que a gente até comentou aqui, eu acho, já no podcast, tem um episódio chamado Tem Receita pra Felicidade, que indica que amizades com qualidade. Então, a qualidade das nossas relações ao longo da vida, elas estão associadas a níveis mais altos de felicidade e de autoestima. E também quando a gente fala, por exemplo, de relações sociais e longevidade, teve uma pesquisa que concluiu que pessoas com fortes conexões sociais têm uma probabilidade de 50% maior de sobrevivência em comparação com pessoas que têm laços sociais mais fracos. E, nesse mesmo ponto, a gente também consegue ver outras pesquisas que falam, inclusive, do efeito negativo do isolamento social. Então, tem um estudo que foi feito por pesquisadores lá do Reino Unido e da China que demonstraram como que a solidão e o isolamento social aumentam o risco de morte prematura e doenças graves, como, por exemplo, infecções, problemas cardíacos, derrames, diabetes. E é muito interessante, inclusive, ver nessa pesquisa que os pesquisadores identificaram que tem 200 proteínas associadas à solidão, que enfraquecem o sistema imunológico e promovem inflamação no nosso corpo. Eu achei isso bizarro, assim, né? É meio louco falar isso como psicóloga, porque a gente tá o tempo todo aprendendo como que a nossa mente e o nosso corpo não são coisas separadas, elas não são dissociadas. Então, ao mesmo tempo que é óbvio pra gente que o nosso emocional e o nosso psicológico afeta o físico, eu particularmente fico muito chocada ainda, assim, acho muito louco a gente perceber, né? Como que o emocional afeta diretamente. As pesquisas mostram como que solidão, as pessoas mais sozinhas que têm mais a sensação e o sentimento de solidão, ficam com o sistema imunológico mais enfraquecido. Eu acho que é legal a gente sempre trazer essa questão de junção de mente e corpo, né? Que muito no passado foi muito separado e atualmente uma saúde, uma medicina, profissionais que veem isso de forma mais integrativa, faz muito mais sentido até com as pesquisas que são feitas atualmente. Mas voltando, né, para terapia de grupo, falando de terapia de grupo especificamente, que é muito pouco conhecida. Eu faço até o questionamento de quantas pessoas estão ouvindo a gente aqui já participaram de um processo de grupo. Ou, né, tem preconceito também, né? Porque tem muitos preconceitos em torno da terapia de grupo. E é o foco do Yalom. Os estudos mostram como que a terapia de grupo é pelo menos igual à terapia individual na capacidade de proporcionar benefícios significativos para a pessoa em terapia, né? Acho que vocês não sabiam disso, ou pelo menos não esperavam que as pesquisas apontassem isso. Bom, aqui a gente trouxe pesquisas e como esse é um podcast de opiniões sinceras também, eu vou trazer a minha opinião particular aqui, tanto da minha experiência enquanto paciente de terapia de grupo, porque uma curiosidade aqui é que eu já participei de terapia de grupo em diferentes momentos da minha vida, e não só como paciente, e hoje em dia também sou terapeuta de grupo, eu particularmente arriscaria dizer que, na minha percepção, consegue ser mais potente ainda, assim. Os estudos estão falando que é igual, e vamos confiar nos estudos, mas trazendo essa minha experiência, assim, de ambos os lados, tanto quanto terapeuta quanto como paciente, eu acho até mais potente, e vocês vão perceber, assim, a gente vai trazendo aqui muito do conteúdo, a gente vai trazer dentro dos estudos do Yalom de terapia de grupo, mas fazendo sempre esse paralelo, assim, né? O que a gente vai trazer são os benefícios da terapia de grupo, mas também para além do grupo, para vocês poderem perceber como que, e se existem esses pontos que a gente tá falando aqui nas relações de grupo de vocês, para além de terapia, assim, até porque a gente sabe que um grupo, por exemplo, de amizade pode ser muito terapêutico também. Eu acho que tem muito a ver com a coesão, né, que o grupo vai montar, e eu acho que a gente vai abordar isso ao longo aqui do episódio. Mas se até aqui vocês ainda não estão convencidos de que é importante esse espaço de estar em grupo, não terapia em grupo em si, gente, mas assim, estar participando de um grupo, ser pertencente ao grupo, a gente vai trazer alguns pontos que o Yalom discorre sobre essa questão nos estudos deles, que explicam o potencial transformador que é estar no grupo. E ter um grupo no qual você se sinta parte, você se sinta pertencente. Ele traz esses pontos com um referencial nas experiências dele e nas pesquisas sobre terapia em grupo em si também. Mas a gente consegue expandir esses pontos que ele traz para o contexto de grupos no geral, para a vida no geral. Exatamente, assim, dos pontos que a gente vai trazer, como a gente já falou, né, são pontos que ele percebe que são terapêuticos nas dinâmicas de terapia de grupo, mas a ideia aqui é que vocês possam perceber, né, até porque muitas
muitas pessoas não têm grupos na vida, né? Grupos de amizade, enfim, grupos na sua comunidade com essas características, e às vezes a terapia de grupo vai ser o primeiro grupo, o primeiro espaço onde a pessoa vai sentir esse pertencimento e vai sentir isso. Mas é isso, a gente vai trazer esses pontos sempre fazendo esse paralelo com o que existe na terapia de grupo, como que é uma terapia de grupo, e junto disso vocês poderem refletir se existem esses pontos nos diferentes grupos na vida de vocês. Mas sem muitas delongas, então vamos pro primeiro ponto que ele traz. E mais uma vez, pode parecer óbvio, mas pra mim foi muito importante quando eu vi isso pela primeira vez e senti isso pela primeira vez, tanto na terapia de grupo quanto nos meus grupos de amizade, que é a palavra mágica de esperança. Que é um sentimento que, inclusive, eu tava pensando assim, eu acho que a gente fala pouco sobre, até aqui no podcast, eu não lembro se a gente já falou sobre esperança alguma vez, e também fora do podcast, assim, nos meus atendimentos, na minha vida, com os meus amigos, enfim, com outros profissionais. E aí, falando um pouco sobre a esperança, né, a importância desse sentimento e qual que é a relação dela com estar em grupo, o Yalom, ele traz como que a esperança, ela é crucial em qualquer modalidade de psicoterapia, inclusive. Eu achei isso muito interessante, assim, que ela não só é necessária para manter um paciente em terapia, isto é, ele precisa ter esperança em algum ponto no processo de terapia, ele precisa ter esperança nele mesmo, para que os outros fatores terapêuticos possam ter efeito. Então, assim, não é como se só a esperança fosse suficiente para uma terapia funcionar, né? Tem muitos outros pontos que a gente vai falar tanto aqui quanto já falou em outros episódios, assim, não é só sobre isso. Mas o Yalom traz nos estudos dele como que a esperança, ela é importante para, como se fosse um dos primeiros passos, ou para a gente ter essa abertura, né, assim, para que os outros fatores terapêuticos possam ter esse efeito. Como que a fé, digamos assim, em um modo de tratamento pode em si já ser terapeuticamente efetiva. Então tem diversos estudos que demonstram que uma expectativa elevada de ajuda antes de começar a terapia, ela está significativamente correlacionada com o resultado positivo da própria terapia. E aí, expandindo esse ponto um pouco mais, assim, a gente não vai focar nisso hoje no episódio, né? Mas não só na terapia, assim, como que o sentimento de esperança, ele é crucial na vida de uma pessoa, né? Para ela se manter em desenvolvimento, para ela se manter em crescimento. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante que dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente fala muito sobre esperança no tratamento de pessoas em processos depressivos. Porque como é que a gente vai instaurar uma perspectiva positiva de que as coisas vão melhorar para uma pessoa que tá vendo tudo negativo? Porque como é que você vai continuar? Como é que você vai investir energia para sair de onde você tá se o futuro não te traz nada que te agrade, não te traz nada que te prenda a ele? Exatamente. Mas aí, né, a gente pensa, onde que entra estar em grupo? Isso que a gente tá falando, né, na Teresa, assim, de esperança. E eu achei muito interessante, assim, que o Yalom, ele traz que existe uma fonte de esperança que é única quando a gente tá em grupo. Seja numa terapia de grupo, ou como a gente tava falando na vida, né, quando a gente tá num grupo de amizades que a gente tem essa abertura, né, quando a gente tá compartilhando sobre as nossas questões, ouvindo as questões do outro, que é muito do que a gente pensa que um grupo saudável funciona, né? Mais uma vez, seja numa terapia de grupo, onde as pessoas estão ali para poderem compartilhar das suas questões, seja num grupo de amizade, que quando existe uma vivência de uma outra pessoa que é parecida com a sua, mas às vezes, por exemplo, aquela pessoa se encontra num estágio diferente do processo de enfrentamento de uma determinada questão, você tem uma prova viva concreta na sua frente de que é possível passar por isso. Que é diferente de você meio que ter que tirar, entre muitas aspas, a esperança de si mesmo e criar uma esperança sem uma referência, né, assim. Observar o progresso dos outros que já apresentaram melhorias pode ser extremamente motivador, assim, porque demonstra que a mudança é possível. E reforça o quê? A nossa esperança no processo, que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, muitos pacientes, eles relatam que no final de uma terapia de grupo, um dos aspectos mais marcantes foi, por exemplo, poder testemunhar a evolução dos outros, porque isso dá uma inspiração e uma confiança para continuar na própria caminhada. E aí, só trazendo um ponto sobre isso antes da gente ir pro próximo, eu tenho um exemplo pessoal, não é de terapia de grupo agora, mas é de um grupo, né, na minha vida de amizades. Vou tentar ser breve, assim, mas teve um momento muito engraçado, assim, na minha vida, em que eu tinha acabado de passar por um grande término, assim, que foi muito difícil para mim, que eu tinha sofrido muito, e eu acho que em torno de uns 6 meses depois, um pouquinho mais, eu acho que
que uns 2 ou 3 amigos, assim, e amigas, terminaram seus relacionamentos. E também de uma forma muito, muito brusca, muito abrupta. As pessoas estavam sofrendo muito também, esses amigos. E foi muito curioso, porque aconteceu um pouco dessa dinâmica da esperança, assim, hoje eu vejo, e a gente falava sobre isso. Porque como eu tinha acabado de passar por isso, e pra esses meus amigos, né, eu tinha sido a única que tinha vivido isso tão próximo a eles, assim, muito do que eles estavam vivendo no momento que eles terminaram, eu tinha vivido há um tempinho atrás. Então era muito curioso como que ajudava eles, assim, meus amigos compartilhavam isso, né, como que ajudava eles me ouvir relatando sobre como que tinha sido pra mim, que eu tinha vivido esse sentimento de desesperança, enfim, de raiva, de tristeza profunda. Muito daquilo que eles estavam vivendo, eu já tinha vivido e já tinha passado. Então, como que isso ajudava a instaurar neles esse sentimento de esperança, né? De caramba. Então, alguém já passou por essa merda, assim, por esse fundo de poço e tá saindo disso, assim, tinham muitas semelhanças no meu processo e no processo deles. E esse é um exemplo, talvez simples, mas de que nessa dinâmica de compartilhar informações e de ouvir outras pessoas que já viveram isso, e isso acontece, como a gente tá falando, nas nossas amizades, mas também num grupo de terapia, isso dá uma esperança no processo, né? Eu acho que pra mim isso bate muito numa questão de quais são as suas referências também, porque eu acho que quando a gente vê outras pessoas passando pelas mesmas coisas, a gente aumenta o nosso repertório de como solucionar o problema, porque ninguém soluciona o problema da mesma forma, porque cada um é uma pessoa. E a gente aprende com outras pessoas como fazer diferentes diante de situações parecidas. Então eu acho muito legal que quanto mais gente a gente conhece que é diferente da gente, mais referencial e mais opções, você conhece mais outras formas de fazer as coisas. Exatamente. E aí, assim, falando nisso, tem outro ponto que a gente nem ia falar agora, mas vamos aproveitar para já falar dele, que é o de compartilhamento de informações, que entra um pouco nisso que a Ana Teresa tava falando, assim, que como que estar em grupo é a simples possibilidade da gente poder compartilhar informações, da gente criar uma verdadeira rede de compartilhamento, seja de conteúdos, seja de estratégias, como você tava falando, né, Ana Teresa, assim. Às vezes eu tenho uma estratégia que você nunca parou para pensar antes, e o simples fato de eu poder compartilhar e você poder ouvir outro ponto de vista já é terapêutico e já é muito engrandecedor, assim, né? Então, o compartilhamento de informações tanto práticas quanto emocionais, do tipo, eu vivi isso e pra mim foi dessa forma e o recurso emocional que eu tive foi esse, quanto até de coisas práticas, assim, de às vezes uma indicação, seja de psicoterapeuta, seja de algum profissional, enfim, outro profissional da saúde, ou algo mais prático mesmo, né? Assim, é de poder criar uma verdadeira rede de compartilhamento entre aquelas pessoas daquele grupo. E parece que não, gente, mas isso é muito terapêutico, porque é aí que a gente cria o que a gente tanto fala aqui no podcast, e eu particularmente na minha clínica com as minhas clientes, a importância do suporte. A gente vai criando uma rede de suporte de diferentes maneiras. Outro ponto também que é muito importante a gente trazer em todo esse processo de grupo é a universalidade. Outra coisa muito comum que acontece quando a gente não participa de grupos e troca sobre as nossas vivências é o pensamento que aquilo que a gente está vivendo é muito singular, é muito nosso, que só a gente vive aquilo, só a gente tem aquele problema, só a gente tem aquela dor, ou só a gente tem aquela característica negativa. E isso geralmente faz a gente se sentir ou muito inadequado ou muito sozinho. Isso é muito comum de aparecer em terapia, as pessoas achando que as dores delas são só delas e... Gente, sem querer ser invalidante, mas muitas vezes é de livro. Assim, e aí a gente vê que, na verdade, entra muito uma questão que tem um termo muito usado na terapia baseada na compaixão, que é humanidade compartilhada. Todos nós somos seres humanos, todos nós sofremos. Até sabe quando você ouve uma música e fala, nossa, você traduziu exatamente o que eu sinto? É porque nós somos seres humanos, nós sentimos coisas muito parecidas. Então, quando você ouve outras pessoas compartilharem preocupações e dificuldades parecidas com as suas, o que as pessoas relatam nos estudos é como elas se sentem um pouco de alívio, assim, um profundo alívio, uma maior conexão com o mundo ao seu redor. Essa experiência que o Elon chama de universalidade, ou né? Na terapia baseada na compaixão a gente chama de humanidade compartilhada, dá o que eu acredito ser uma das sensações mais importantes e curativas de se sentir, que é a sensação de pertencimento. Essa percepção de não estar sozinho no mundo, de não estar sozinho com a própria dor e de verdadeiramente pertencer a um lugar. É muito bonito porque alguns participantes de estudos nesse tema descrevem esse processo como um reencontro com a humanidade, né? Uma confirmação de que as próprias lutas fazem parte da condição humana. O sentido da universalidade e pertencimento muitas vezes é um passo fundamental na terapia compartilhada
pacientes que vivem muita vergonha, estigma, culpa. E uma curiosidade, assim, eu achei muito legal, porque dentro dos estudos do Yalom, ele compartilha um exercício de um grupo de terapia dele mesmo que ele fez com os pacientes, que foi tipo uma tarefa secreta, assim, e nessa tarefa, os pacientes, eles tinham que escrever numa tira de papel, e de uma forma anônima, né, qual era a coisa que eles estavam menos inclinados a compartilhar com o grupo. Então, assim, o que era algo que eles tinham mais medo de compartilhar, que eles teriam mais vergonha, possivelmente, de compartilhar. E aí, as pessoas escreviam isso de forma anônima, né? E eu achei muito incrível ele compartilhando que os segredos, eles se mostraram muito semelhantes, assim, com alguns temas muito importantes predominando as respostas, que mostra, né, esse sentido de universalidade. Então, às vezes, numa terapia de grupo, por exemplo, que eu já participei, como eu falei, como paciente, e é incrível de se viver, às vezes você tá com uma sensação, você tá com um pensamento, você tá com um medo, assim, gigante, que você acha que é só você, e quando você compartilha, você vê que, na verdade, às vezes aquelas 5, 10 pessoas, na verdade, estão sentindo algo muito parecido, realmente, como os próprios estudos falam, é de um alívio, assim, dá uma sensação disso, né? Eu não sou tão problemático, tão maluco assim. E eu achei muito curioso, porque o segredo mais comum que o Alan compartilhou nessa pesquisa era uma convicção profunda de uma inadequação básica. Então, esse foi o segredo que a maioria das pessoas compartilharam e que era compartilhado, assim, sem as pessoas saberem, né? Que outras pessoas tinham essa mesma convicção de que elas mesmas tinham uma inadequação básica, assim. Então, era um sentimento de ser basicamente incompetente, assim, de ter sido tipo um grande blefe, um grande sabotador, né? Ao longo da vida. E aí eu fico me perguntando, né? Nós aqui falando, vocês ouvintes, eu fico me perguntando, até dentro de alguns temas aqui que a gente já falou no podcast que desempenharam muito bem, se não tem esse sentimento compartilhado na maioria das pessoas que tá nos ouvindo. E até na gente mesmo, né? Mas, enfim, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto seria o altruísmo. Um dos pontos que eu mais gosto é que ele traz de como, quando você tá num grupo, o fato de você possivelmente ajudar uma pessoa, seja com uma informação específica, seja compartilhando uma vivência sua, ou só puramente e simplesmente oferecendo uma escuta verdadeira para aquela pessoa, como que o ato de ajudar não só beneficia quem é ajudado, mas traz um senso de propósito para a própria pessoa que ajuda. Ah, quem diga, né? Nós, psicólogos, escolhemos a nossa profissão. Eu acho que é uma profissão que dá muito sentido, que é muito cheia de propósito, né? O Yalom fala muito disso nas pesquisas dele, como que muitos pacientes psiquiátricos que começam a terapia estão desmoralizados e têm um sentido profundo de não ter nada de valor para oferecer para os outros. Muitos se consideram um fardo e têm esse sentimento de inutilidade e a experiência de descobrir que eles podem ser importantes para as pessoas é renovada e a autoestima aumenta, gente. E aí a modalidade de terapia em grupo é peculiar por ser a única que consegue oferecer aos pacientes a oportunidade de beneficiar outras pessoas e também estimula essa versatilidade de papéis, de dar e receber ajuda também. Isso eu acho muito curioso e, como eu falei, eu acho que é um dos pontos que, pra mim, a terapia de grupo acaba ganhando uns pontinhos a mais, assim, porque, embora, como você mesma falou, né, Ana Teresa, assim, inclusive como psicóloga, eu já até compartilhei isso com alguns pacientes, eu sinto que meus pacientes, eles me dão muito, assim, não é só eu que tô ali servindo, ou eu que tô dando algo, seja escuta, seja acolhimento, enfim. Só que numa relação de terapia individual, é mais complexo, assim, de poder trocar e do próprio paciente poder ver o quanto que ele ajuda o próprio terapeuta às vezes, né, assim, não faz muito parte da dinâmica da terapia individual. Nem sei como que isso poderia entrar e ter esse espaço. E na terapia de grupo é exatamente o que a Ana Teresa falou, assim, essa troca de papéis de não só receber muita ajuda do grupo, mas poder dar, como a Andressa falou, né, assim, é algo muito peculiar e que ajuda as pessoas a desenvolverem um senso de valor. E eu achei interessante porque, inclusive, o altruísmo, ele é um fator terapêutico venerado em outros sistemas de cura, digamos assim, né. Então, o Yalom fala nos estudos dele que em culturas primitivas, por exemplo, tinham o costume de atribuir a uma pessoa com problemas a tarefa de, por exemplo, preparar um banquete, realizar algum tipo de serviço para a comunidade, né, justamente com essa lógica de como que servir, o puro ato de servir, de ajudar, tem benefícios terapêuticos. E isso aparece muito, como a gente estava falando, nessas dinâmicas de grupo, ou da terapia, ou quando você tá num grupo e você é um lugar de suporte para um amigo que tá passando por uma dificuldade, né? Assim, você não só tá dando, como você, de alguma forma, recebe quando isso tá acontecendo. Outro ponto que é muito importante, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho na teoria de terapia de grupo, que é a recapitulação
corretiva do grupo familiar primário. Fala português comigo! O que é esse ponto que a gente quer explicar aqui? Então fica aqui com a gente, presta atenção agora. Se você não estava prestando até agora, tanto no podcast, você vai precisar um pouquinho de mais atenção para entender essa parte. Foca em mim! O grupo funciona como um espelho do universo social de cada membro. Quando estamos em grupos, ainda mais um grupo de terapia, esse grupo atua como um microcosmo das nossas dinâmicas familiares. A projeção das nossas relações primárias nas pessoas e a revivência das dificuldades dessas relações no grupo. A projeção das nossas relações primárias nas pessoas e revivência de dificuldades nas relações do grupo. As pessoas repetem, na maioria das vezes, sem perceber, seus padrões relacionais habituais. Tem um conceito que fala das distorções que a gente faz quando a gente está em grupo e projeta nas pessoas essas nossas relações primárias. E elas são um grande obstáculo para a gente conseguir aprender e se desenvolver com um grupo, se a gente fica paralisado nessas distorções. O que acontece é que a gente basicamente interpreta as interações de maneira um pouco distorcida, nos baseando mais nas nossas experiências passadas do que na realidade do momento presente. Então, gente, assim, só pra resumir isso que a Ana Teresa falou, E atenção, se liga aí que é hora da revisão. todos nós, de alguma forma, quando a gente tá em grupo, e ainda mais numa terapia de grupo, isso acontece muito, a gente projeta as nossas relações, seja com os nossos pais, seja com os nossos irmãos, enfim. A gente projeta essas relações primárias e essas mesmas dificuldades que a gente tem dessas relações no grupo nas pessoas. Então, às vezes, tem aquela amiga que você tem uma grande dificuldade com ela, que tem alguma coisa que não bate no seu grupo de amizade e você não sabe muito bem por quê. Talvez, não tô falando que é certo, mas talvez você esteja projetando alguma outra relação que você vive essa mesma dificuldade que você vive com essa amiga nessa pessoa, assim, nessa amiga, né? Então, a gente acaba tendo como se fossem imagens distorcidas dessas pessoas. Então, por exemplo, se alguém sempre sentiu que a sua opinião era desvalorizada na família, ela pode, por exemplo, presumir que as pessoas de um grupo de amizade ou de um grupo de terapia também não se importam com o que essa pessoa tem a dizer, e aí ela fica retraída. Ou uma pessoa que vê qualquer discordância como uma rejeição pode reagir, por exemplo, com agressividade ou isolamento quando alguém discorda dela, porque ela teve vivências, enfim, na família dela relacionadas a esse tema da rejeição, o que impede uma troca honesta dentro do grupo, né? Então, numa terapia de grupo, agora falando especificamente da terapia, é um espaço onde essas distorções elas podem ser identificadas, questionadas e reformuladas, inclusive. A aprendizagem e o crescimento acontecem justamente quando uma pessoa consegue perceber que as suas antigas interações estão ali em jogo e podem não ser verdadeiras e começa, inclusive, a se permitir experimentar desconstruir essas crenças, né? Então, por exemplo, perceber que essa amiga, que pode até ter características que lembrem ela a mãe dela ou o pai dela, e isso é tão difícil, ela pode experimentar nessa nova relação algo diferente do que aquilo que ela vive com o pai ou com a mãe, enfim, né? Porque é como se ficasse um pouco mais fácil do que nessa relação primária, né? Então, normalmente nos nossos ambientes iniciais, não existe esse espaço para checar as nossas próprias percepções, né? Assim, não existe, às vezes, na família, um espaço para checar isso que a gente tá vivendo e sentindo. Mas a gente chama, inclusive, de experiência emocional corretiva, porque a pessoa, ela revive uma experiência emocional significativa, mas de uma maneira diferente e mais saudável do que no passado. Então, é como se corrigisse, entre aspas, algo dentro da pessoa, né? Ressignificasse algo. É como se aquele grupo, ele oferecesse um novo modelo de interação para essa pessoa. Outro lado muito bom, que eu adoro, que é o desenvolvimento de técnicas de socialização. Gente, isso é muito bom para criar habilidade social. Para as pessoas que não têm muitos relacionamentos íntimos de qualidade ou uma rede mesmo, um grupo de terapia muitas vezes representa a primeira oportunidade por uma troca um pouco mais profunda, com a possibilidade de ter um feedback interpessoal preciso. Muitas pessoas ficam nesse lugar da solidão, sofrendo e se lamentando com isso. E a terapia de grupo proporciona uma oportunidade para que essas pessoas percebam como muitas vezes elas mesmas contribuem para o próprio isolamento e solidão. O grupo oferece um ambiente seguro para você praticar e aprimorar as suas habilidades sociais de forma construtiva. Então, muitas vezes, gente, habilidade social é prática. Não tem o que fazer. Você vai ter que ir lá, você vai ter que se sentir inadequado, você vai ter que se acostumar a estar interagindo com outras pessoas, você vai ter que se adaptar e se sentir confortável com a forma que você socializa. E para você experimentar a forma que você quer socializar, você precisa estar ali, você precisa dar a cara a tapa. Bora! E não tem nada como um espaço seguro para poder fazer isso, né? Porque às vezes nas nossas relações do dia a dia, seja de trabalho, seja até nas amizades, dependendo das amizades, né? Um pouco mais complexo da gente viver isso, embora seja importante, porque é o que a Ana Teresa falou. A gente só adquire essas habilidades exercendo elas. Outro ponto é o comportamento imitativo e aprendizagem interpessoal. É o quê? Então, o que é isso? O comportamento imitativo é um conceito que a psicologia social explica, que diz como que a gente tem uma tendência natural de imitar comportamentos, expressões, gestos
gestos e até emoções das pessoas ao nosso redor. Por isso que falam que a forma que você se comporta é muito mais importante do que o que você fala, gente. Porque no final do dia é o que as pessoas vão copiar, o que você está fazendo, não o que você está falando. Esse mecanismo acontece de uma forma muito automática, assim, da gente imitando, e não consciente na maioria das vezes, e é essencial para o nosso aprendizado e a socialização. Essa observação de comportamentos e atitudes positivas de outras pessoas em um grupo, e do terapeuta em terapia de grupo, serve como um modelo de mudança, porque muitas vezes você teve pessoas do qual você copiou que não eram os melhores exemplos para você nesse aspecto. Por mais redundante que seja, nesse ponto que eu tô trazendo, é um grupo que a gente aprende a se relacionar. Num grupo de terapia, o feedback de outros membros mostra padrões disfuncionais, além de que experimentar interações autênticas no grupo contribui para a mudança nas relações externas também. Para você ter outros comportamentos que você se espelha e que você leva para outras pessoas na sua vida, e você também serve como modelo para as pessoas na sua vida. Exatamente. Então, a gente não vai aprofundar muito nesse ponto, mas só o que eu queria frisar aqui é que é isso, né? Assim, quando você tá num grupo, por exemplo, acolhedor, e aí numa terapia de grupo tem muito mais chance de você poder encontrar isso do que fora, mas, enfim, tem nos grupos de amizade a gente também encontra isso, né? É como se você fosse aprendendo esse comportamento, aprendendo a forma das pessoas falarem de uma forma mais acolhedora, e aí vai desenvolvendo isso pra você mesmo. Eu acho isso incrível, assim. E antes da gente fechar, porque a gente já tá dando nosso tempo aqui de episódio, os últimos 2 pontos, a gente vai falar rapidinho, que falam da catarse, que nada mais é do que essa liberação, assim, a experiência de você poder, catártica, de você poder colocar pra fora, desabafar e sentir e expressar tudo que muitas vezes na sua vida, né, nós nas nossas vidas, e se a gente não tem um grupo de amizades que tem esse espaço, que tem esse ambiente seguro de acolhimento, que as emoções são bem-vindas, que as emoções são validadas, como a gente falou nesse episódio, né, muitas vezes as pessoas realmente não têm nem isso nos seus grupos de amizade. Então, a própria experiência de liberação de emoções intensas num ambiente seguro facilita o nosso processamento e entendimento das nossas emoções. Assim como traz um alívio, uma sensação de alívio muito grande. Então, mais uma vez, né, a gente pode trazer aqui. Quem já viveu isso, de estava desesperado, estava muito mal, estava com muita raiva, e de poder expressar isso num ambiente seguro, sem ser julgado e sem ser desqualificado por isso, ser acolhido, isso por si só já é muito terapêutico. Então é um ponto muito importante da gente procurar nos nossos grupos e nas relações que a gente está vivendo. E o último ponto que a gente quer trazer aqui também de benefícios que a terapia de grupo pode trazer é coesão grupal, que é um pouco que a gente permeou todo esse episódio, que fala de um senso de pertencimento, aceitação e segurança que a gente sente quando estamos em um grupo, que nos permite maior abertura e vulnerabilidade. A coesão em um grupo terapêutico depende de vários fatores. Um desses pontos é a atração interpessoal, né? Os membros, eles precisam sentir uma conexão com os outros participantes. Aceitação e pertencimento, então quando as pessoas sentem aceitas e valorizadas pelo grupo, então é mais provável que elas vão compartilhar também as emoções e as vulnerabilidades. Outro ponto para também essa coesão grupal acontecer é o compromisso com o grupo. Quanto mais os membros acreditam na eficácia, né, acreditam que aquilo ali funciona, eles valorizam a participação. Então, todo mundo tá ali envolvido no processo. Outra coisa também muito importante é a confiança e a segurança emocional. Você sabe que aquilo ali é um ambiente seguro. A gente sempre tá falando dessa questão do ambiente seguro, e esse ambiente também é moldado pelo comportamento dos outros participantes. Então, o grupo terapêutico precisa ser um espaço onde os participantes se sintam seguros para expressar esse sentimento e sem medo e julgamento. E tudo isso, gente, o terapeuta vai estar guiando, mas também é importante as pessoas construírem o grupo juntas. E também é importante ter objetivos em comum. Então, assim, de novo, tem que ter uma coesão de que as pessoas estão trazendo temas parecidos para elas trabalharem questões ali parecidas. O grupo tem que ter uma meta clara, onde todo mundo está trabalhando e andando na mesma direção. Exatamente para ter esse pertencimento. Então, só pra gente fechar em relação a isso, assim, isso a gente tá trazendo que são os pontos que o Alan fala da terapia de grupo, mas volto a dizer, é importante a gente colocar como que esses pontos, na minha percepção, são importantes num geral, num grupo, mais uma vez, um grupo de amizade, talvez, para que as pessoas se sintam pertencentes. Assim, esses pontos que ele trouxe, atração, né, ter interesses em comum, enfim, aceitação e pertencimento, compromisso com o grupo, confiança e segurança emocional, são pontos que são importantes para a gente sentir que a gente pertence num grupo. Então, independente de ser uma terapia de grupo ou não. E, gente, esse é o episódio de hoje. A gente queria trazer essa ideia, assim, né, dos grupos, de vocês poderem perceber se vocês sentem esse pertencimento, e muitos desses pontos que a gente trouxe na vida de vocês e nos grupos das vidas de vocês. E agora chegou o momento do nosso anúncio, que falando de grupo em que as pessoas se sentem pertencentes, a gente finalmente tá anunciando e tá começando o nosso grupo do Psicologia Sincera, que a gente deu o nome de Conversas Sinceras.
E falando um pouco sobre isso, assim, né? Uma das maiores potências do Psicologia Sincera, na minha opinião, é essa sensação que ouvir as histórias do Analisando, pra quem é ouvinte assíduo, assim, né? A sensação que esse quadro dá, que é uma identificação com histórias, né, de outros ouvintes, assim. E quem tá falando isso não é a gente, são vocês, assim. A gente tá sempre recebendo mensagens de vocês, falando sobre como que foi importante ouvir determinado episódio, porque a história de fulano lembrou a sua própria história, como que isso te ajudou a se sentir menos sozinho, como que isso te ajudou a perceber algo sobre você mesmo que você não tinha percebido. Então vocês percebem, assim, na verdade, como que, de alguma forma, muitos dos pontos que a gente trouxe aqui de universalidade, de esperança. Eu já tinha percebido como que esses pontos vão acontecendo mal ou bem dentro desse quadro do Analisando, conforme vocês vão ouvindo e a gente vai gravando esses episódios, né? E eu paro pra pensar, às vezes, como que tudo que foi construído ao longo desses 4 anos de podcast foi em cima desse sentimento. Quase que mágico, assim, que a gente falou muito aqui no episódio várias vezes, que é o sentimento de não estar sozinho. Eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. E foi muito a partir disso que a gente, né, eu, que tô me especializando em terapia de grupo, pensei como que a gente poderia proporcionar mais esse sentimento pra vocês, como que a gente poderia acolher ainda mais alguns de vocês que trazem essas questões de vocês, que trazem esse ponto de às vezes se sentirem sozinhos, né? Porque aqui nesse espaço do podcast, como a gente sempre fala, a gente tem um limite, né? E bom, sem muitas delongas então, foi daí que eu pensei em criar o primeiro grupo online oficial do Psicologia Sincera, o Conversas Sinceras. Que nada mais é do que um espaço pra gente continuar as conversas que a gente começou e que a gente começa aqui no podcast, mas diretamente com vocês. Então a ideia é que a gente monte um grupo pequeno, próximo, para que seja de fato, né, um espaço de proximidade, de conexão, de segurança com outros ouvintes, em que eu, Ana Luísa, vou estar mediando, pra gente poder trocar e se aprofundar juntos nos temas que a gente fala aqui no podcast. Então ele vai funcionar, como eu falei, de forma online, com 2 encontros por mês, onde o encontro vai ser pra gente aprofundar no tema que vocês escolherem, que vocês quiserem aprofundar, que a gente já falou aqui no podcast. E o outro encontro, que pessoalmente talvez seja a minha parte favorita, vai ser de uma leitura conjunta, tipo um clube do livro mesmo, pra gente poder ler e discutir juntos um livro que também vai de encontro com temas que a gente fala aqui no podcast. Eu já escolhi o livro, eu tenho certeza que vocês vão amar, mas ainda não vou anunciar ele, a gente vai anunciar ele depois. Então, se você já quis continuar o papo depois de algum episódio, se você sente que falta na sua vida um grupo como esse, inclusive, que a gente escreveu aqui no episódio, com segurança, um espaço pra você poder compartilhar, pra você poder trocar, onde você sinta esse espaço seguro mesmo pra poder se expressar e pra poder ser acolhido, não deixa de se inscrever. As vagas vão ser muito limitadas, porque, como eu falei, a ideia é que seja um grupo pequeno mesmo, pra que todos possam ter seu espaço de acolhimento, seu espaço de fala, de escuta. E bom, é isso. Resumindo, gente, nasceu. O link do formulário pra se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição, com mais informações sobre as datas e os horários dos encontros, o valor também pra participar do grupo e tudo mais. Vai estar aqui embaixo no link do formulário. Então, não deixem de participar. Como eu falei, as vagas são muito limitadas. Então, se você acha que você tá precisando, você tá sentindo falta desse espaço na sua vida, esse é o momento. O link vai estar aqui embaixo na descrição do episódio. E pessoal, se vocês também quiserem continuar acompanhando os nossos outros projetos, além desse projeto maravilhoso que a Ana Luísa tá lançando, vocês podem achar a gente no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante. E eu no @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Tabu, e do nosso designer, Fernando Picamilho. Junto com o nosso convite para nossa comunidade e para você ser um apoiador que faz total diferença pra gente e ajuda o nosso podcast a estar aqui pelo Orelo, que também vai estar na descrição. Thank you! E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.